Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula sobre planejamento e gestão estratégica. Vamos resolver várias questões da Sesgran Rio que adora esse assunto, então sim, existe uma boa chance da questão do seu concurso ser justamente sobre planejamento e gestão estratégica. Vai ser uma aula com várias questões e aí sempre que possível eu vou retomando na teoria para te ajudar a revisar e a consolidar seus conhecimentos. Espero que você esteja animado, então vem comigo aqui para a gente começar a resolver questões. Primeira questão diz o seguinte: ao entrar na sede de determinada empresa, qualquer funcionário ou visitante pode ler em um quadro colocado em posição de destaque: nesta empresa, todos se empenham para liderar a criação, o desenvolvimento e a produção de tecnologias de saúde mais avançadas no setor em todo o mundo. O processo de administração estratégica começa quando uma empresa define o seu propósito de longo prazo. Esse propósito é expresso, como visto no caso da empresa mencionada, na forma de uma... Gente, vamos lá, quando a gente fala em referencial estratégico, direcionamento estratégico, existem 4 conceitos relevantes que você precisa conhecer. O primeiro conceito é um negócio. O que é o negócio de uma empresa? É o ramo de atuação dessa empresa. Além do negócio, você deve conhecer a missão. O que é a missão da empresa? É justamente o seu propósito, sua razão de existir. Para que aquela empresa foi criada? Então, quando falo em propósito, como descrito aí no enunciado, estamos nos referindo à missão, tá bom? Além da missão e do negócio, nós temos a visão. O que é a visão? Aonde a organização pretende chegar, o futuro idealizado pela organização. Além de negócio, missão e visão, a gente tem os valores, que são as crenças, né, que baseiam todo o comportamento da empresa. Então, falou em propósito, você já vai pensar em missão, tá bom? Missão é muito interessante nessas questões que colocam um exemplo prático de missão, né, uma frase, você conseguir diferenciar missão e visão. Quando falar em missão, vai ser algo presente, aquilo que a organização já faz, ela foi criada para isso, que é justamente esse caso, né? Nesta empresa, todos se empenham para liderar a criação e o desenvolvimento de produção de tecnologias de saúde. Então, todo dia elas já fazem isso, né? É uma empresa que desenvolve tecnologia na área de saúde, perfeito? Então, é uma missão, porque já é aquilo que a organização já faz desde o seu primeiro dia. É diferente da visão. A visão sempre vai trazer uma ideia de futuro, um futuro idealizado, um futuro almejado, tá bom? É muito comum a visão ser descrita por meio da expressão ser reconhecido ou ser reconhecida. A empresa pretende ser reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar, por exemplo. Então, ser reconhecido, ser reconhecida. Combinado? Então, aqui você já sabe, está se referindo à missão, gabarito da questão, alternativa D de dado. Vamos comentar as demais alternativas. Escolha estratégica. Qualquer decisão tomada aí pelo nível estratégico, pelo diretor, pelo CEO, né, da empresa é uma decisão estratégica, uma escolha estratégica. Então, não é sobre isso, né? Alternativa B fala sobre vantagem competitiva. A vantagem competitiva é o diferencial, aquilo que uma empresa possui que os seus concorrentes não possuem. Então, esse é o conceito de vantagem competitiva. Preparação de ofertas, né? Conjunto de atividades preparatórias antes de um lançamento de um produto, tá bom? Alternativa E fala sobre distribuição equilibrada. Distribuição equilibrada não é uma expressão comum na área de gestão estratégica, né? Mas a gente pode deduzir que seja o que? Simplesmente uma forma de alocar recursos, dividir de maneira mais justa, mais equilibrada entre os departamentos, por exemplo, teríamos uma distribuição equilibrada, tá bom? Mas o gabarito aí está sendo mesmo indicado pela alternativa D de dado, que é a missão. Beleza? Vamos em frente. Próxima questão. Ao realizar análise de cenário para uma empresa de mineração, o gestor levantou dados a respeito da imagem da empresa na mídia. Segundo seu levantamento, de cada 10 matérias jornalísticas que mencionavam a empresa, 9 lhe eram desfavoráveis, e isso prejudicava não apenas a imagem da empresa, mas também dificultava a captação de recursos de investidores.
Ao montar a análise SWOT, o gestor classificará a cobertura negativa da empresa a respeito das atividades da empresa como... Gente, vamos lá, análise SWOT, você vai lembrar que a análise SWOT ela é dividida em dois momentos. Análise de ambiente interno e análise do ambiente externo. No ambiente interno, vamos ter pontos fortes e pontos fracos. No ambiente externo, vamos ter ameaças e oportunidades. Primeira coisa, a cobertura da mídia é uma variável interna ou externa? Você vai pensar, a mídia está dentro ou fora da empresa? Ora, a mídia está fora da empresa, então é ambiente externo. E aí você vai pensar, no ambiente externo eu tenho ou oportunidade ou ameaça. Show de bola. O que diferencia uma coisa da outra? É a possibilidade dessa variável ajudar ou dificultar que a empresa alcance seus objetivos. Será que uma cobertura negativa da mídia ajuda ou atrapalha? É claro que atrapalha. Então, estamos diante de uma ameaça, tá? De uma ameaça. Então, gabarito da questão alternativa B de bola. Muitos alunos, né, até analisando os comentários nos sistemas de questões, no TEC, no QC, eu vi que muitos alunos pensaram assim, poxa, mas se a cobertura feita pela mídia é negativa, isso não decorre de variáveis internas? Pode ser, tá? Só que isso não está sendo descrito no enunciado, né? A gente poderia ter até essa interpretação de que essa ameaça, cobertura negativa da mídia, ocorre em razão de uma fraqueza, né? Por exemplo, pode ser que a empresa tenha uma liderança muito agressiva, né, que acaba assediando os subordinados. E é por isso que a mídia cobre de maneira negativa os empregados, né? Poderia ser o caso. Então a gente teria uma fraqueza, o quê? Uma liderança ineficaz, uma liderança que assedia, né? E aí, em razão dessa fraqueza, eu crio uma ameaça, né? Uma cobertura negativa pela mídia. Isso pode acontecer, mas se a gente está falando sobre a mídia em si, sem entrar na fraqueza, né? Sem entrar em variáveis internas, a gente está falando de uma ameaça. Então, mesmo quando uma ameaça decorre de uma fraqueza, né? A gente vai classificar como uma ameaça. Não é porque a ameaça decorre de uma fraqueza que ela passa a ser uma fraqueza, entendeu? Em resumo, o que eu quero que você faça? Faça uma análise, primeiro, do ambiente. Se é um ambiente externo e a mídia está evidentemente fora da empresa, é uma oportunidade ou uma ameaça. Beleza? Então aqui não há dúvidas, o gabarito é mesmo a alternativa B de bola. Vamos em frente. Próxima questão. A análise SWOT é um mecanismo que indica os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças de implementação de uma política ou de um programa. Essa análise é importante para deixar mais clara a escolha pelo desenho de a política a ser implementada. Essa metodologia, vamos ver. Alternativa A, é um instrumento capaz de mapear apenas ameaças internas ao programa. Aqui já está tudo errado. Primeiro, a análise SWOT ela não se limita à ameaça. Segundo, a ameaça não é variável interna, então está tudo errado, né? Então, vamos para B. É utilizado exclusivamente para traçar a situação atual da política? Não há essa obrigatoriedade. A gente pode utilizar a análise SWOT no começo da política, depois de executar a política, até para fazer uma comparação, por exemplo. Será que as mesmas ameaças que estavam no momento ali do início da política ainda estão presentes ao concluir a política? Isso pode ter mudado, os pontos fortes, pontos fracos, enfim, tudo pode ter mudado. Então, eu posso utilizar a análise SWOT em diferentes momentos, né? Vamos para C. Considera que o ambiente externo, por estar fora do controle do órgão responsável em executar a política, não precisa ser monitorado. Pelo contrário, né? A análise SWOT ela faz esse monitoramento, esse diagnóstico sobre o ambiente externo, as ameaças e as oportunidades, justamente porque ela parte do pressuposto que você, ao controlar o ambiente externo, ao monitorar o ambiente externo, porque a gente não controla o ambiente externo, né? A gente monitora o ambiente externo, a gente pode se preparar. Então, por que eu monitoro ameaças? Por que eu monitoro, mapeio as possíveis oportunidades? Para eu me preparar melhor. Perfeito? Essa é a ideia. Vamos para D. Elabora o diagnóstico da análise SWOT para o melhor desempenho da política em uma única vez. De novo, essa história que é só uma vez, que não pode usar de novo, exclusivamente. Não, tudo está errado. Vamos para E. Constrói a análise SWOT para representar aspectos internos, pontos positivos e negativos externos, potencialidades e ameaças. Perfeito.
e descreveu exatamente aí o que faz a SWOT, gabarito alternativa E. Vamos para a próxima. Com o intuito de desenvolver um plano de contingência, um gestor fez um levantamento das possíveis oportunidades e ameaças do ambiente competitivo de sua organização. Ele identificou as seguintes ameaças. Então, ameaças, vamos ver. Alternativa A, extensão da marca, reputação em outras áreas ou produtos. Gente, se a sua marca é forte, né? Se ela leva reputação para outros produtos, isso não é ameaça, isso é uma oportunidade, né? Pensa aí na Samsung. Samsung, ela construiu uma marca forte na área de telefonia e depois ela foi expandindo essa marca, né, para tudo, né? Hoje tem ar-condicionado. Esse ar-condicionado é Samsung, né? Máquina de lavar, televisão, enfim, né? Uma marca que ficou forte e aí foi expandindo seu portfólio de produtos, tá bom? Então isso não é uma ameaça, isso é uma oportunidade. Então isso aqui é uma oportunidade, já está errado. Aumento da concorrência local, beleza, isso seria uma ameaça. Redução das barreiras à entrada. Redução das barreiras à entrada, de fato, aumenta aí o risco de ingressar novos concorrentes. Então, isso aqui pode ser uma ameaça se for um mercado que a empresa já está atuando, ou pode ser uma oportunidade se for um mercado que ela pretende atuar. Então, depende um pouquinho do contexto, né? Exploração de novos segmentos de mercado, isso aqui também é uma oportunidade, né? A empresa podendo ingressar em novos nichos, né? Então, isso também não seria uma ameaça. Então, 2 erros aqui na alternativa A. Vamos para B. Aumento dos custos trabalhistas ou dos insumos. Perfeito, isso é uma ameaça, né? Isso aqui é uma variável externa que vai afetar a organização negativamente. Expansão internacional. Opa, a empresa está crescendo, está entrando em novos mercados. Isso não é uma ameaça, isso é uma oportunidade. Você vai alcançar mais gente, né? Então, já está errada a B. Vamos para C. A aplicação das suas capacitações de pesquisa e desenvolvimento. Se você está utilizando aí todo o conhecimento que você tem de pesquisa e desenvolvimento, vocês têm empregados qualificados, né, que fazem muita pesquisa, e você está conseguindo aplicar isso é uma coisa boa, isso é um ponto forte, né? Ponto forte porque é algo que é interno, né? Você tem um quadro de pessoal que faz pesquisa, que faz desenvolvimento, né? Isso te ajuda a alcançar seus objetivos, isso é um ponto forte. Então não é uma ameaça, então assim a gente já traz como errado. Integração vertical, para frente ou para trás. Isso aqui é uma estratégia, a gente nem pode classificar como ameaça ou oportunidade. Primeiro por ser interno, né? Integração é uma decisão interna. E aí, isso é uma estratégia e não um ponto forte ou ponto fraco, tá bom? Então isso aqui também já está errado, C está bem errado. Vamos para D. Pressões de grupos de interesse ou de entidades de classe. Beleza, isso é uma ameaça. Mudanças na tecnologia, se a empresa não as domina, beleza, né? Se a empresa não domina, é um problema, então é ameaça, porque mudanças na tecnologia por si pode ser bom, pode ser ruim, pode ser ameaça, pode ser oportunidade, mas se é uma tecnologia que a empresa não domina, aí é uma ameaça. Aquisição de outras empresas, tá, não é ameaça, né? Primeiro, é controlável, a sua empresa está adquirindo outras empresas, então é uma variável interna, né? Não é uma variável externa. E além disso, você comprar um concorrente não é uma ameaça, em geral é uma coisa boa, né? Você está aumentando sua participação no mercado. Então, não é ameaça, então a gente já consegue eliminar a D também. Vamos para E. Aumento da concorrência local, nacional e internacional. Beleza, aumentar a concorrência sempre é ruim. Novos formatos de concorrência, de novo, aumentar a concorrência sempre é ruim, né? Mudanças desfavoráveis na preferência dos consumidores. Opa, mudanças que prejudicam, né, a empresa, mudanças no perfil do consumidor. Isso também é uma ameaça. Aumento dos custos dos insumos e trabalhistas. Beleza, também é uma ameaça. Aí sim, temos uma alternativa que descreve todos os exemplos de ameaça. Gabarito, então, a alternativa é. Vamos em frente, mais uma questão. Durante 20 anos, uma empresa realizou exclusivamente as atividades de perfuração para extração de óleo bruto e bombeamento do óleo bruto. Recentemente, os diretores dessa empresa observaram que os custos de transporte do óleo bruto subiram muito e decidiram que a empresa passaria a transportar o óleo bruto até as refinarias.
Esse movimento de estratégia corporativa deixa a tal empresa mais próxima de interagir diretamente com os consumidores de combustíveis e é classificada como, gente, vamos lá, toda vez que você fala em expansão de atividades da empresa, você está diante de um processo de integração. Então, se a empresa está expandindo suas atividades, ela está realizando mais atividades, ela está passando por um processo de integração, tá bom? Integração, beleza. Se ao contrário, se a empresa está transferindo atividades que antes ela executava diretamente para terceiros, está fazendo uma terceirização, então a gente vai ter um fenômeno chamado de desintegração. Então, integração é fazer mais atividades, a empresa está aumentando sua cadeia de produção e a gente tem então uma integração. A empresa está transferindo atividades para terceiros, a gente tem a desintegração. Entendido isso? Beleza, Marcelo, entendi isso. Então, a expansão das atividades de uma empresa, ou seja, a integração, ela pode acontecer de duas formas. Por meio de uma integração chamada de vertical ou uma integração chamada de horizontal. Uma integração vertical é quando dentro da mesma unidade de negócio, então dentro da mesma indústria, por exemplo, ali dentro do mesmo unidade, da mesma pizzaria, por exemplo, a gente vai fazer mais atividades. Aí vai ser uma integração vertical. Então, dentro de uma mesma unidade, eu começo a fazer mais coisas. Isso é uma integração vertical. Quando eu adquiro outra unidade, amplio outra unidade, crio outra unidade, aí eu vou ter uma integração chamada horizontal. Beleza? Então, vamos aqui entender. A integração ela pode ser vertical, quando a minha unidade ela vai ficar maior, ou ela pode ser horizontal, quando eu vou ter duas unidades, né? Eu começo a ter duas unidades. Exemplo aqui, tá? Só para você entender. Imagine que você tem uma pizzaria. Eu gosto de exemplo, porque fala em petróleo, né? Parece um negócio complicado. É super simples, tá? É super tranquilinho. Então imagine que você tem uma pizzaria. Beleza. Se você comprou uma outra pizzaria, uma outra unidade de uma pizzaria, você fez uma integração horizontal, tá bom? Você comprou outra pizzaria, beleza, você ampliou suas atividades, agora você tem duas pizzarias, né? Mas as atividades que você realiza ali dentro de cada pizzaria são essencialmente as mesmas, beleza? Então isso é integração horizontal, beleza? Isso é uma forma de você expandir. Outra forma de você expandir é a chamada integração vertical. Você vai crescer dentro da sua própria pizzaria, então a sua pizzaria vai fazer mais coisas, né? Aí sim a gente tem a chamada integração vertical. Como assim, Marcelo, vai fazer mais coisas? Imagine que a sua pizzaria, antes ela só produzia pizza, e aí ela terceirizava os insumos, ou seja, ela comprava no supermercado os ingredientes, ela comprava de uma gráfica como chama? A caixa, né? A caixa da pizza. Ela comprava então esses insumos, a caixa da pizza, os ingredientes, produzia a pizza e ela também terceirizava o transporte. Ela também terceirizava pelo iFood, né? O transporte. Beleza, então ela só realmente ficava ali com a produção da pizza. Era esse o core business dela. Beleza? Ela só produzia a pizza. Aí ela vai fazer uma integração vertical, ela vai expandir suas atividades. E aí ela decide, por exemplo, cuidar do transporte. Ela mesma vai contratar motoboys e vai cuidar do transporte. Em vez de transferir para o iFood, não, eu mesmo vou entregar minha pizza. Opa, aí eu vou ter uma integração vertical, perceba. A minha pizzaria, ela está expandindo, né? Expandindo suas atividades. Aquela pizzaria que antes só produzia pizza, agora ela produz pizza e entrega diretamente essa pizza, né? Então foi uma integração vertical. E aí, Marcela, a integração vertical ela pode acontecer para frente, que é quando eu me aproximo mais do cliente, ou para trás, quando eu estou me aproximando mais dos meus fornecedores, dos meus insumos. Então, de novo, se eu fazia só a pizza, só produção de pizza, e aí eu comecei a fazer o transporte, eu estou me aproximando para cá, dos meus clientes, né? Dos meus consumidores. Então eu estou fazendo uma integração para frente, né? Então, ó, qual é a lógica aqui? Eu tinha a produção da pizza, tá? Por que para frente? Eu quero que você entenda, porque aí depois fica mais fácil
você decorar os conceitos, porque você entendeu, né? Depois da produção, o que eu tenho? Eu tenho a distribuição, né? E aí, o que acontecia antes? Antes você não fazia essa atividade de distribuição. Você passava essa responsabilidade para o iFood. E aí, o que aconteceu agora? Você decidiu cuidar da distribuição também. Você vai fazer a entrega das suas pizzas, né? Então, você assumiu a responsabilidade por outra atividade que te aproxima do teu cliente, né? Cliente. Então, esse fenômeno aqui de você criar essa caixinha adicional, que antes não existia, acabava aqui na produção e a entrega já era outra empresa, né? Quando você cria a responsabilidade pela outra caixinha, é o que a gente chama de integração vertical. Você está crescendo dentro da pizzaria, né? Sua pizzaria está fazendo mais coisas e é para frente. Então, é integração vertical para frente. Quando você assume a responsabilidade para cá, ó, atividades que vêm antes da produção. O que vem antes da produção da pizza? Os ingredientes, né? Imagina, esse é um exemplo meio extremo, né? Mas imagine que a pizzaria começasse a criar uma hortinha, fazia uma hortinha ali, e aí, em vez de comprar o orégano, como chama? Manjericão, né? Ela faz uma hortinha e produz o próprio orégano, o próprio manjericão. Isso seria um exemplo de integração para trás. Então, outro exemplo, em vez de comprar a caixa da pizza de uma gráfica, ela comprou uma máquina e começa a produzir as suas próprias caixas de pizza. Integração para trás, porque ela está substituindo antes algo que era feito por um fornecedor, né? Um fornecedor de insumos, de matéria-prima para ela. Então, se a empresa ela assume a responsabilidade de atividades, ó, aqui está a produção, né? Mais para cá, para a esquerda, né? Mais de insumos, aqui, por exemplo, produzindo caixas, né? As caixas da pizza. Se ela fizer isso, ela vai ter uma integração vertical para trás, beleza? Então, é esse os conceitos que eu quero que você tenha em mente, beleza? Vamos agora analisar a questão. O que acontecia? A empresa ela produzia o óleo, perfeito? E aí o que acontecia? Ela terceirizava o transporte, né? Ela terceirizava o transporte, só que aí ela viu, pô, tá muito caro, né? A empresa que cuida do meu transporte tá cobrando muito caro, moço, não tá fácil não. E aí, em vez de eu transferir, né, para um terceiro esse transporte, eu mesmo vou cuidar desse transporte. Então, teve uma integração vertical, porque ela não comprou outra unidade de negócio, ela não começou a perfurar óleo bruto em outro local, com uma outra unidade. Não. O que ela fez? Ela expandiu suas atividades dentro daquela mesma unidade de negócio, né? Só que assumiu a responsabilidade de uma atividade complementar de transporte, que está mais perto ali dos clientes, então está mais para frente, né? Então foi uma integração vertical para frente, perfeito? É isso que a gente viu aqui, então foi uma integração vertical para frente, D de bola, não foi para trás, né? O que seria um exemplo para trás? Se tivesse, nesse exemplo aqui, se ela começasse a produzir as máquinas de extração, né? Porque é um insumo dela, essas máquinas, né? E ela compra isso hoje de algum fornecedor. Show de bola. Se ela começasse a produzir isso, essas próprias máquinas, né? E tivesse uma unidade ali só para produzir as máquinas e depois extrair o óleo, depois entregar o óleo, né? Aí você teria uma integração para trás, né? Se ela assumisse a responsabilidade por algo que vem antes da extração em si, tá bom? Essa seria o caso. Integração horizontal, a gente viu, né? Quando você compra uma outra unidade de negócios, não é o caso aqui. Desintegração é quando você diminui suas atividades, ou seja, quando você terceiriza alguma coisa. Neutralização de integração vertical, nem é uma expressão que acontece, nem existe isso em gestão estratégica, ele misturou mesmo. Então, o gabarito é mesmo a alternativa B de bola. Vamos em frente, mais uma questãozinha. Um aplicativo de delivery alimentar lançou formalmente, ainda em 2021, uma fintech voltada ao segmento de alimentação. Segundo o CEO, o objetivo foi oferecer créditos e solução digitais aos restaurantes para que pudessem manter ou ampliar seus serviços, após analisar os reflexos da pandemia em seu segmento de atuação.
A nova estratégia foi assim pensada, já que a grande maioria dos restaurantes cadastrados foi impactada com queda de faturamento e dificuldade de se adaptarem tecnologicamente. Através da ferramenta, os donos de restaurante poderiam realizar transferências, TEDs, pagar boletos e receber via cartão, além de solicitar antecipação de recebíveis do aplicativo e fazerem solicitações de crédito. Essa fintech foi o primeiro banco dos restaurantes subbancarizados, sendo uma construção que contou com a colaboração de vários setores da organização. Na visão do CEO, o aplicativo criou estratégia e um processo espontâneo, intencional, mimético, implícito, sigiloso. Vamos lá, vamos analisar um por um. Espontâneo. O que é espontâneo, né, gente? Quando a gente fala em estratégia emergente ou estratégia espontânea, é algo que surge do meio do caminho, sem uma intencionalidade, sem um planejamento formal, né? Simplesmente acontece, né? Muitas estratégias realmente acontecem no meio do caminho, então são estratégias emergentes. Não foi o caso aqui, eles planejaram isso, né? Então, ele até descreve, a nova estratégia foi pensada, foi assim pensada, então foi planejado, não dá para dizer que foi espontânea, tá? Então, não é o nosso gabarito A. B, intencional, ou seja, foi pensada, foi planejada, né? Então, sim, ela foi intencional, é o nosso gabarito, é intencional. Mimético, o que é uma estratégia mimética? Mimético, pensa em mímica mesmo. O que é a mímica, né? É você imitar, né, alguma coisa, um comportamento, né? Então, quando falar em estratégia mimética, é uma estratégia que reproduz uma estratégia de um concorrente, né? O mercado de concursos públicos, isso aconteceu muito, né? Quando a gente teve um grande player, né? Eu acho que foi o GRAM. O GRAM foi o primeiro a adotar a estratégia de assinatura, formato de assinatura. E aí, vários cursinhos, quase todos eles, adotaram uma estratégia mimética, né? Por receio de serem engolidos no mercado, adotaram o mesmo formato, né? Todo mundo acabou migrando aí para o formato de assinatura. Então, o que é uma estratégia mimética? É uma estratégia adotada em reprodução, em imitação, uma estratégia concorrente. Beleza? Então, isso que é mimético, não foi isso que aconteceu na situação descrita. Implícito, né? Seria algo que não está expresso, que não foi pensado também, seria quase um sinônimo de espontâneo, não é o caso. E sigiloso não é uma classificação que a gente dá para estratégia, né? Estratégia sigilosa, aí você indo pela semântica, seria algo que não é público, né? Algo que foi tomado ali em sigilo, perfeito? Então o gabarito é mesmo alternativa B de bola, uma classificação aí não tão usual em provas, né? Vamos para a próxima. Indústrias em que coexistem muitos concorrentes, todos ou quase todos de porte médio ou pequeno, sem que haja um líder claro e que tenha conseguido uma parcela significativa do mercado, são denominadas indústrias. Gente, toda vez que eu tenho muitos concorrentes, né, e todos ali meio pequenininhos, ninguém significativo, relevante ainda, a gente tem um mercado chamado de mercado fragmentado, né? Então a gente tem várias empresas com parcelas pequenas do mercado. Então a gente tem uma indústria, não é uma indústria necessariamente emergente é que está surgindo, né? Não é uma indústria madura, porque uma indústria madura ela já vai ter os seus personagens principais, seus grandes players, né? Então não é o caso. Não é uma empresa decadente, que aí você vai ter um mercado retraindo, uma indústria retraindo. Não é sustentável, né? Sustentável é associado a rentável mesmo, né? Algo que as empresas conseguem permanecer. Não há indicação disso no enunciado. Aqui, fragmentada, é uma indústria fragmentada. Gabarito, então, alternativa E. Né? Vale pontuar que o Jay Barner, né? O Jay Barner, ele descreve estratégias para cada tipo de indústria. Isso não foi cobrado nesse caso, né? Nessa questão, mas pode ser cobrado, já vi ser cobrado em outras questões, né? Então vale a pena você conhecer esse esquema aqui, ó. Qual a estratégia interessante em setores fragmentados? O que é um setor fragmentado? É justamente o que a gente viu, né?
grande número de empresas pequenas ou de porte médio. Não existem empresas que dominem a participação do mercado ou com tecnologias dominantes. Qual é a oportunidade aqui? Você fazer uma consolidação. Então você é uma empresa que está nesse setor fragmentado, você tentar ir comprando os seus concorrentes, essas empresas menores, né? Que às vezes conseguir um aporte de um capital de terceiro, né, de um investidor e comprando seus concorrentes e fazendo essa consolidação do mercado. Perfeito? Setor emergente, né? O que é um setor emergente? São setores recém-criados ou recriados, formados por inovações tecnológicas, né? Qual é a oportunidade do setor emergente? Você ser o pioneiro, né? Você está ali na vanguarda realmente desse setor e aí a tendência é você se consolidar, né? A Microsoft, por exemplo, até hoje ela usufrui de uma vantagem competitiva muito grande nos sistemas operacionais. Quase todo mundo usa o Windows, né? O iOS também tem sua relevância, né? Usado aí pela Mac, mas nada que se compare com o Windows. E por quê? Porque foi ali um dos primeiros e foi ganhando mercado, né? Investiu muito, então no setor emergente, você ser o primeiro, tá ali na vanguarda mesmo daquele setor, você consegue, depois que o setor se consolida, né, usufruir dessa vantagem por muitos e muitos anos. É o exemplo da Microsoft com o Windows, né? Setor maduro. O que é um setor maduro? Ele já tem um crescimento mais lento, né? Os clientes já são clientes experientes, já tem uma desaceleração nos aumentos da capacidade de produção, desaceleração na introdução de novos produtos, aumento da concorrência internacional, redução da lucratividade, né? E aí o que você faz nesse tipo de setor maduro? Você vai melhorar seus produtos, você vai investir mais na qualidade de serviços, você vai inovar nos seus processos internos, né? Como é feita essa entrega. Show de bola? Setor em declínio, setor com redução das vendas, né? Então, um setor que já está perdendo espaço. Nesse caso, aí, estratégias possíveis, né? É você adotar a liderança desse setor, você nichar dentro daquele setor em declínio, às vezes ainda tem um nicho rentável, ou você fazer a saída do mercado, que pode ser feita na forma de colheita ou alienação. Colheita é você sair aos poucos do mercado, né, tentando ter um lucro ali enquanto sai, e a alienação é sair de uma vez, né, sair vendendo. Beleza? Show de bola, vamos fazer um break e aí no próximo bloco a gente volta fazendo mais questões da CES Gran Rio. Tô te esperando.